Que bom estarmos nesta tarde, neste programa maravilhoso Mulheres de Fé, trazendo um tema tão especial, que é sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. E sinto-me honrada em estar aqui para compartilhar essa mensagem tão linda e quero, desde já, fazer os meus agradecimentos à irmã Silvia, que tão amorosamente tem estado nesta grande obra, que é trazer a palavra do Senhor para os vossos corações. Então estamos aqui diante deste tema sobre a volta do Senhor Jesus, e esta é a maior esperança da igreja, pois a Bíblia diz, na carta de Tito, capítulo 2, versículo 13, Paulo nos orienta a esperarmos a volta do Senhor Jesus, revelando para nós que ela é a mais bem-aventurada esperança, ou seja, aguardando a bem-aventurada esperança. A nossa maior esperança é a volta do Senhor Jesus. Paulo, quando escreveu para os irmãos lá de Corinto, no capítulo 15, Paulo disse que se nós esperássemos somente por esta vida, ou por esta terra, por este mundo, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas a esperança da igreja é a volta do Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento é uma realidade. Arrebatamento é a aspiração maior da igreja. A Bíblia nos diz, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu vos convido a meditar um pouco nesse texto, aqui no capítulo 4 da carta de 1 Tessalonicenses, no versículo 16, Paulo nos diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então a Bíblia nos deixa cientes de que a volta do Senhor Jesus será de repente. O Senhor aparecerá nos altos céus com alarido e voz de arcanjo. A vinda do Senhor é como um piscar de olhos, como a própria palavra nos revela em 1 Coríntios 15, 52, quando a Bíblia diz: e num abrir e fechar de olhos ante o toque da última trombeta. Então, o arrebatamento da igreja é uma realidade, e a igreja, como a noiva do Cordeiro, tem que estar pronta para esta hora. Aí me faz lembrar a passagem de Mateus, capítulo 25, quando a Bíblia fala sobre as 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 nécias. As prudentes prepararam-se para o encontro do noivo e levaram azeite nas suas lamparinas, enquanto que as nécias não se prepararam, não se preocuparam e deixaram de levar o azeite. E a Bíblia nos diz nesta parábola que, perto da meia-noite, houve-se um grito: eis o noivo. As que estavam prontas entraram pelas portas para comemorar a volta do Senhor, as bodas do Cordeiro. As que não estavam prontas bateram na porta. E o noivo disse: não vos conheço. Então a volta do Senhor Jesus Cristo é uma realidade e nós temos que estarmos preparados para encontrar com o Senhor a qualquer hora, a qualquer momento. A Bíblia nos diz que nós devemos amar a volta do Senhor Jesus. Paulo, quando escreveu para o seu filho Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, Paulo disse: já agora a coroa da justiça me está reservada, não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Então, é responsabilidade nossa, da igreja, da noiva, amar o noivo. E a Bíblia nos orienta, nos ordena que temos que amar a volta do Senhor Jesus. Quanto mais a igreja sonhar com a volta, buscar a volta, orar pela volta, anelar pela volta, certamente o noivo também terá saudade da sua noiva. A volta do Senhor Jesus Cristo é chamada na Bíblia de tempo de refrigério. Aqui na carta de Atos, capítulo 3, versículos 21,
versículo 19, especialmente falando, a Bíblia nos diz, Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, a volta do Senhor Jesus é chamada de tempo de refrigério. Por que tempo de refrigério? Porque a presente dispensação é uma dispensação que a Bíblia chama de que nós estamos passando a igreja pelo período do aperto, da tribulação. Quando Paulo escreve, por exemplo, para os irmãos de Corinto, no capítulo 4, versículos 7 em diante, Paulo disse, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O versículo 8, Paulo diz, em tudo, a igreja, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, abatidos, porém não desamparados, perseguidos, porém não destruídos. Então, Paulo mostra que a igreja está passando pelo período da tribulação. Em tudo nós somos atribulados. No versículo 16 ainda, do capítulo 4, de 2 Coríntios, Paulo nos diz, porque ainda que o nosso homem exterior, ou seja, o nosso homem mortal, se corrompa, sofra, padeça, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Versículo 17, Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, o arrebatamento é chamado de tempo de refrigério, porque quando a igreja for arrancada desta terra, a igreja for ao encontro do Senhor nos ares, todo esse sofrimento que nós passamos aqui nesta terra, tribulações de todas as formas, então a igreja passará pelo período de gozo, de alegria, de consolo. Então o arrebatamento é chamado de tempo de refrigério, tempo de consolação. Quando Paulo escreve para os irmãos lá de Roma, no capítulo 8, versículo 19, Paulo disse, para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se pode comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Mais adiante, quando ele escreve para os irmãos de Corinto, mais uma vez, ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, o arrebatamento, na verdade, será o maior acontecimento que houve na terra e que haverá na terra. É o tempo de refrigério para a igreja. A Bíblia também chama o arrebatamento de tempo de restauração, porque hoje a presente criação, a presente natureza, geme, sente dores de parto. Quando Paulo escreveu para os irmãos de Roma, no capítulo 8, ou seja, a carta aos Romanos, no capítulo 8, Paulo disse que a presente geração, a criação, a natureza está gemendo, dizendo, Abba Pai, ora vem, Senhor Jesus. Mas no arrebatamento, a Bíblia diz que a presente criação sofrerá uma mudança. E aqui a Bíblia nos apresenta em Atos, ainda no capítulo 3, e no versículo 21, nos diz o texto, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Então a Bíblia chama o arrebatamento de restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então o arrebatamento da igreja é chamado tempo de restauração da criação. A Bíblia também apresenta o arrebatamento da igreja como o dia da premiação da igreja. Hoje nós sofremos, mas quando a igreja for arrebatada, nós receberemos os nossos galardões. Hoje você chora, hoje você sofre, hoje você perde os seus entes queridos, hoje você passa por problemas sociais, financeiros, econômicos, problemas familiares. Mas na volta do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21, que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E a Bíblia diz que não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas,
Porque todas as primeiras coisas terão sido passadas. E novas coisas nós veremos. E João, escrevendo a carta do Apocalipse, ele recebeu essa revelação que o céu é o céu de coisas novas. O céu é lugar de novidade. Novos céus, a Bíblia fala em Apocalipse, nova terra onde habitará a justiça de Deus, novo nome que nós receberemos, um novo maná que nós provaremos, nova cidade, que é a Nova Jerusalém. Então, o arrebatamento da igreja será um momento que a gente provará do que é novo e seremos presenteados por Deus. A Bíblia fala, por exemplo, que nós receberemos galardões, e esses galardões nós não sabemos a dimensão, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, é algo muito maravilhoso que a Bíblia descreve através das coroas. Por exemplo, a Bíblia fala de 4 coroas. A primeira coroa é chamada de coroa da vida. Está escrito na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12, quando a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida. Então, hoje você chora, hoje você é provado, mas quando a igreja for arrebatada, quando nós sairmos desta terra, nós seremos galardoados pela coroa da vida. A segunda coroa que a Bíblia fala é a coroa incorruptível. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, quando Paulo diz: todo atleta em tudo se domina, uns para ganhar uma coroa corruptível, nós, porém, para ganharmos uma coroa incorruptível. Essa é a segunda coroa, a coroa incorruptível. Vale a pena nós se desligarmos do pecado, do mal, e nos santificarmos, nos prepararmos. É a coroa incorruptível, é o atleta que se abstém, é o atleta que renuncia, é o atleta que abre mão por conta de uma meta que ele tem. A meta do atleta é ganhar o seu campeonato. E a meta da igreja, a carreira da igreja, a proposta que Deus nos deu é o céu. Então nós, como atletas no sentido espiritual, nós abrimos mão de coisas que para o reino de Deus é necessário que nós abramos mão. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força e a porta é estreita, a porta é apertada. Então a noiva do Cordeiro, ela é santa, ela é imaculada. Por conta disso, nós receberemos uma coroa incorruptível pelo fato de nós termos renunciado o pecado, termos renunciado o mal, termos renunciado aquilo que impede o cristão herdar o reino dos céus. A Bíblia diz que se nós estamos em Cristo, nova criatura, nós somos. Então, o arrebatamento, meus amados, é o momento que nós receberemos os presentes de Deus, os galardões. Então, a terceira coroa é exatamente a coroa da justiça. Que coroa da justiça é essa? Quando Paulo escreve para o seu filho Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, como mencionamos há poucos instantes, a coroa da justiça é justamente para os cristãos que aqui na terra foram injustiçados. Sim, injustiçados. E muitas vezes nós nos sentimos perdedores, porque a gente perdeu algo, mas toda injustiça cometida contra mim, individualmente, contra a igreja, contra você, querido, essa injustiça, você receberá o galardão da coroa da justiça. Paulo disse, como nós citamos há poucos instantes, segundo os Coríntios 4:8, já agora a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas a todos quanto amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus falou sobre as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguindo e mentindo, disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, o arrebatamento da igreja vem com o sentido de premiação, com o sentido de recompensa pelas lágrimas, pelas injustiças que nós passamos aqui na terra. A quarta coroa é a coroa da glória. Quando Pedro escreve a sua carta, no capítulo 5, versículo 4,
Pedro disse: quando o Supremo Pastor se manifestar, nós receberemos a imarcessível, a incomparável coroa da glória. Então, a igreja receberá essas 4 coroas e a igreja passará pelo período de reconhecimento. A igreja passará por uma eternidade, que a Bíblia descreve em Isaías capítulo 66, como uma eternidade de gozo e de alegria. A Bíblia diz: eterno gozo coroará a vossa cabeça. O arrebatamento da igreja traz essa esperança para nós. É um tempo de galardão, é um tempo de recompensa. Jesus falou a parábola dos talentos, e Jesus disse que se nós formos fiéis, no mínimo, aqui na terra, enquanto estamos igreja aqui na terra, Jesus falou que sobre o muito, Ele iria colocar a sua igreja. Então, nós seremos premiados, nós seremos abençoados. E a nossa maior esperança é: se devemos orar para que Jesus volte, porque a nossa alegria é essa. É ver que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Como esperar o arrebatamento? O arrebatamento, na verdade, deve ser esperado amando, apressando. Segundo a carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12, Pedro diz: esperando e apressando a volta do Senhor Jesus. Nós devemos esperar, mas apressar também. Como devemos apressar? A Bíblia nos dá algumas orientações, como, por exemplo, nos santificando. Em 1 Tessalonicenses 5:23, a Bíblia diz: todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor veio buscar uma noiva, e esta noiva precisa estar enquadrada dentro da regra da palavra de Deus, para esperar a volta do Senhor Jesus Cristo. Quando João escreveu a sua carta, no capítulo 2, versículo 28, João nos diz que nós devemos permanecer nele, para que, em santidade, para que não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Então, a volta do Senhor Jesus Cristo deve ser esperada através da busca, santificação, entrega da igreja, para que o noivo venha. O noivo vem buscar uma igreja preparada. Aí me faz lembrar a figura de Rebeca, que representa um tipo, uma figura da igreja, lá em Gênesis capítulo 24, versículo 16, quando a Bíblia nos diz que a moça, Rebeca, era virgem, a virgindade aqui é no sentido de santificação. A Bíblia diz que a moça levava um cântaro no seu ombro, que fala de prestação de serviço. A Bíblia nos diz que a moça desceu a fonte, melhor dizendo. Se descer a fonte fala da palavra, a fonte fala da água da purificação, fala da oração. E a Bíblia nos dizia: ela encheu o seu cântaro e subiu. Isso revela a figura da igreja que está se santificando, descendo a fonte, enchendo o seu cântaro da palavra de Deus, da santificação, da entrega, e subiu, a moça subiu. Isso fala da igreja que será arrancada da terra, a igreja que subirá. Então, o arrebatamento da igreja é uma realidade, devemos esperar o arrebatamento em santificação. E toda a nossa motivação, na verdade, deve ser aspirar o céu, desejar o céu, anelar o céu. Nós, na verdade, estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos passando pelo mundo, mas a nossa pátria é lá do alto. Paulo, quando escreveu para os irmãos lá de Filipos, no capítulo 3, versículo 21, ele diz: a nossa pátria é lá de cima, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja está na terra, mas ela está de passagem, somos forasteiros e peregrinos. E o arrebatamento da igreja deve ser esperado com esse propósito, santificando, para que o noivo tenha prazer na sua noiva e venha buscar a sua noiva. O arrebatamento da igreja, meus queridos irmãos que nos ouvem, os telespectadores que nos ouvem, que Deus vos abençoe. O arrebatamento da igreja se dará
de uma forma tão extraordinária, maravilhosa, que nós temos que esperar esse arrebatamento, desejando ardentemente, esperando por ele, e o nosso anelo deve ser o anelo em que a gente deve priorizar o reino, priorizar Deus, priorizar a sua palavra, priorizar as coisas espirituais. Só assim Jesus voltará. A Bíblia fala da evangelização, é outro, que eu posso dizer, é outra força que fará com que a volta de Jesus se abrevie. Devemos pregar. Jesus disse que quando o evangelho for pregado, então virá o fim. Nós temos que levar a palavra de Deus, anunciar a palavra. E Paulo nos orienta a pregar a palavra fora e dentro do templo. E eu quero parabenizar toda essa equipe desta TV por esta grandiosa visão de abrir esse espaço para que o evangelho seja propagado às nações, seja propagada de uma forma ampla, como Jesus exatamente nos ordenou. Pregai o evangelho a toda criatura. Exatamente, quem crê e for batizado será salvo. Então a pregação do evangelho faz parte em abreviar o arrebatamento. Eu estou pregando agora o evangelho através dessa TV, Mulheres de Fé, este programa. Nós estamos aqui, a equipe está aqui, cooperando também para o arrebatamento, ou abreviando o arrebatamento da igreja. Então, o arrebatamento da igreja é a maior aspiração, não é? Nossa. A Bíblia fala do arrebatamento da igreja, meus amados irmãos. Como tempo, aleluia. E eu sinto a glória de Deus aqui nesse estúdio. A Bíblia fala do arrebatamento da igreja, nos revelando que a igreja não vai passar pela ira divina. A igreja, quando for arrebatada da terra, ela irá para um momento de gozo, de alegria, de satisfação eterna. A igreja não provará a ira divina de Deus. A Bíblia fala em Apocalipse, no capítulo 6 em diante, a Bíblia fala sobre os selos, que na verdade são 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, que correspondem ao juízo de Deus sobre a terra. Mas antes que o juízo de Deus venha sobre a terra, a igreja não estará mais na terra. Paulo diz que nós não provaremos a ira divina. 1 Tessalonicenses 1:10, e a Bíblia também nos fala ainda em 1 Tessalonicenses 5:9, que a igreja não passará pelo período da tribulação. A igreja passará, nesta fase do juízo, a igreja estará no céu de gozo, no céu de glória. Por exemplo, a Bíblia fala da abertura dos selos e o toque das trombetas. No toque da primeira trombeta, por exemplo, a Bíblia fala que haverá uma saraiva, que é gelo, fogo e sangue misturado. Esse é o primeiro juízo de Deus que haverá. E a Bíblia diz que um terço das árvores será queimada. E haverá, é claro, nesse período, uma grande fome mundial. Mas, enquanto isso, a igreja vai estar aonde? Isaías 49, versículo 10, a Bíblia diz assim: não terão fome e nem sede. Enquanto o mundo estará passando por uma crise mundial, uma fome mundial, agora a igreja estará no céu de gozo, sentará na mesa do Cordeiro, celebrando as bodas do Cordeiro, e não provará essa ira divina. A segunda trombeta, quando a Bíblia fala, a Bíblia nos revela que uma grande montanha em chama vai cair no mar, e um terço do mar vai se transformar em sangue. Um terço da criação vai morrer do mar, e um terço das embarcações serão destruídas. A gente pode perceber também no toque da segunda trombeta que um terço da criação morrerá. É claro que vai faltar também alimento para a humanidade. O mar vai se transformar em sangue por conta dessa montanha. Semelhantemente, no derramar das taças de Deus, a segunda taça, por exemplo, está em Apocalipse 16:3.
A Bíblia nos diz que o mar se transformará em sangue e vai morrer todo ser vivente que há no mar. Enquanto isso são juízos de Deus sobre a terra. Mas enquanto isso, a igreja não vai estar mais na terra. A igreja estará no céu de glória. A terceira trombeta, a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 8, versículo 10, que uma estrela chamada Absinto vai cair nas águas, um terço dos rios e das fontes de águas, e as águas tornar-se-ão amargas. Então, a humanidade vai ficar perplexa, uma grande calamidade, porque realmente vai faltar água potável para o mundo. Mas onde estará a igreja? A igreja estará, Apocalipse capítulo 22, a igreja estará ao lado do rio da vida. A igreja não vai passar por essa calamidade. A igreja não vai passar por essa destruição. A igreja não vai passar por esta falta de água. A igreja estará no céu de gozo. E aí, novamente, o profeta de Isaías 49, 10, eles não terão fome e eles não terão sede. Estaremos celebrando o nome do Senhor nos céus. O arrebatamento da igreja é isso. O arrebatamento da igreja é nós iremos provar o que nenhum ser humano pode provar, a não ser através do reconhecimento do senhorio de Cristo através da vida dele. Porque a Bíblia diz que para nós sermos arrebatados, participarmos dessa gloriosa esperança, nós temos que ter a experiência do novo nascimento. O novo nascimento é aquilo que a Bíblia chama. É o reconhecimento de que eu sou pecador e que eu preciso de perdão para os meus pecados. Eu preciso receber a natureza de Deus, a semente de Deus, a vida de Deus. Isso é o novo nascimento. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10 que a palavra de Deus está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares e em teu coração creres que Jesus ressuscitou, que Deus ressuscitou a Jesus Cristo, serás salvo. Porque com o coração se crê e com a boca se faz confissão para o perdão dos pecados. Então, quem vai participar do arrebatamento? Aqueles que provaram a experiência do perdão dos seus pecados. Aqueles que provaram o novo nascimento. E nessa tarde, neste programa, nós queremos abrir essa oportunidade para você aí do outro lado, querido telespectador, que quer ter, querido ouvinte também da rádio, que quer participar, quer provar essa experiência do novo nascimento para também um dia, até porque não sabemos quando Jesus voltará. Jesus pode voltar até agora e você está aí. E a sua oportunidade é essa. Sejamos prudentes, vigilantes em abraçarmos a grande oportunidade. Por quê? Porque enquanto estamos aqui, nós temos a oportunidade de crermos, aceitarmos e termos o perdão dos nossos pecados. Mas após a volta do Senhor Jesus Cristo, aí a Bíblia diz que haverá grande tribulação. A Bíblia fala sobre 2 ressurreições. Mas a igreja vai passar pela primeira ressurreição. Então, nesta oportunidade, você tem agora esta oportunidade de receber a Jesus aí no seu coração, confessar os seus pecados e provar o milagre da vida eterna. Vamos fazer uma oração breve. Pai, eu quero abençoar os nossos telespectadores que ouviram a Tua palavra. Nós o abençoamos, que eles possam, aqueles que ainda não conhecem, Pai, a Ti como Senhor e Salvador, que o Senhor possa restaurar a vida espiritual deles, dando a oportunidade de novo nascimento neste momento. Eu quero abençoá-los e assim, meu Pai, quando a Tua volta, Jesus, se concretizar aqui para a Tua igreja, o nosso telespectador também possa ter essa oportunidade de subirmos juntos como igreja do Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai. É assim que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro.